Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, nós agradecemos a oportunidade do trabalho, novamente estarmos aqui nessa casa de amor, de paz, de oração, e agradecer a Maria, que a gente tem um contato com ela, né, com tanto carinho, nos convida e conversamos sempre à luz do Evangelho. Nós sentimos muita paz e harmonia aqui nessa casa. Eu cheguei um pouquinho cedo, então fui pegando essa ambiência harmoniosa. De repente, quase que eu estava dormindo ali. Os fluidos renovadores são fortes aqui, né? A gente se sente paz. A nossa pretensão hoje, ou pelo menos nosso desejo, é falarmos da Lei do Amor, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O momento atual que a gente está vivendo é de grandes dificuldades, né? É muito ódio que a gente vê entre as pessoas, nas redes sociais, muito desequilíbrio, não só no nosso país, mas de um modo geral. Então, há uma grave crise ético-moral que nos assola nesse momento. Então, qual seria a nossa saída? Logicamente, a educação é o caminho, né? Não só como Kardec nos fala do Livro dos Espíritos, mas não só a educação dos livros, mas também a educação de formação do caráter. Então não há dúvida sobre isso. Toda crise ela vai se resolver com a boa educação, a formação do homem de bem, independente também do conhecimento, do saber. Mas em todos os momentos, o mais importante é o amor. Quando há uma crise tão grave, nós devemos ter amor no coração. Não podemos fugir disso, porque a lei de Deus é a lei de amor. Nós temos aqui uma página inicial que eu vou ler para vocês, pedir licença para não fugir do texto. É uma página espírita e diz: a crise moral. Certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização moderna, potentemente aparelhada, transformou a face da terra, aproximou os povos, suprimindo as distâncias. Mas, se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é pelo contrário nulo o adiantamento moral. Sem dúvida, ela conseguiu até certo ponto melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades, aguçando os apetites e os desejos. O amor do prazer, o amor do luxo, das riquezas, tornou-se mais e mais ardente. Quer-se adquirir, quer-se possuir a todo custo. Daí essas especulações vergonhosas que se ostentam à luz do dia. O deboche por toda parte derramam seus venenos, esgotam a vida em sua fonte e enervam as gerações. Uma literatura criminosa vai excitando os cérebros e debilitando as almas. A fraternidade ocupa maior espaço nos discursos do que nos corações. Dia por dia, a desesperança e o suicídio fazem novas devastações. O mundo está em fermentação, a corrupção aumenta, a noite se estende-se, o perigo é grande, mas por detrás da sombra vemos a luz, por detrás do perigo a salvação. Então, basicamente, é o que nós estamos vivenciando atualmente, né? Só que essa mensagem é do século retrasado, né? Trazida em Paris por Leon Denis, e está no capítulo 8 do livro Depois da Morte.
Então a nossa humanidade passa por grandes dificuldades em virtude da transição que estamos passando. Então já Leon Denis já trazia a sociedade pervertida daquela época. E hoje a encontramos com essas dificuldades ainda. Então qual seria o caminho para a gente fugir desse paradigma, né, que temos, que é do desequilíbrio, que a gente vê é isso, mas a gente ter essa fé dentro de nós e sairmos desse quadro, dessa casa mental. Recentemente eu vi na televisão um senhor que ele foi buscar uns remédios para uma doença grave que ele tinha no SUS, no setor lá do hospital, e lá chegando não tinha o remédio. Então são coisas gravíssimas. Então ele teve um ímpeto de quebrar tudo, destruir tudo. Mas aí ele foi entrevistado e falou que não fez isso porque a religião dele não permite. Que bom, né? A gente vê esse reflexo. A nossa religião, de modo geral, ela não proíbe nada e proíbe tudo, porque ela nos mostra a responsabilidade, não é verdade? Se a gente quebrar aquilo que não é nosso, também temos que nos resgatar perante a lei de Deus. Por isso que a gente vai falar desse Evangelho de Jesus de amor. Porque nós não podemos nos nivelar com esses desequilibrados, aqueles que estão realmente vivenciando o mal, trazendo discórdia, dificuldades para todos, quer na área de saúde, educação, moradia. Porque nós vamos nos nivelar e de repente desencarnamos, teremos dificuldades. Temos que ter o coração, a lei do amor dentro de nós, porque é do Evangelho. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec nos mostra isso. Porque de repente aquela parábola de Jesus da rede, Jesus diz que o reino de Deus é como uma rede. Ele joga a rede assim, de repente a gente desencarna, e essa parábola diz que vai separar dentro daquela rede os peixes que vieram, os peixes bons e os peixes ruins. Então, se a gente estiver vivenciando no desequilíbrio, com ódio, com dor, sofrimento, trazendo também o sofrimento para o plano espiritual, para essa atmosfera da terra, teremos ali o peixe ruim. Então teremos dificuldade em ultrapassar essa esfera do plano físico para o plano espiritual. Logicamente ninguém quer desencarnar agora, nem temos essa ideia, né? Mas essa parábola era bem sutil, mas nos mostra esse caminhar. Então, se nós podemos modificar aquilo que está errado, é lógico, devemos fazê-lo. Mas se não puder, temos que orar por eles, por esses algozes. Por quê? Porque essa parábola termina assim, que aqueles peixes que não estão preparados para a nova era que chega, né? Eles são descartados, são apartados, logicamente, para outras oportunidades, para outras esferas, outras orbes, talvez um caminhar mais difícil. Mas Jesus é duro, ele coloca ali, não para o fogo, simbolicamente, e haverá dor e ranger de dentes, né? Então não podemos nivelar nisso, temos que ter uma postura melhor, né? Se vem uma mensagem que traz transtornos, dor, sofrimento, não vamos compartilhar isso, né? Não vamos compartilhar, vamos analisar com calma. Então ele fala aqui, eu vou ler também a lei do amor, que está no capítulo 11, nos mostrando que não podemos fugir disso. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. O Evangelho segundo o Espiritismo é Lázaro que fala essa mensagem.
Então Kardec nos mostra, como diz a mensagem de Leon Denis no final, que é a luz no fim do túnel, ele nos mostra isso. Aqui também Kardec nos fala, na Gênesis, que nós temos que ser fraternos. Então, em face dessa confusão toda que nós temos, desse desequilíbrio ético-moral, que sejamos a luz, né? Que possamos orientar alguma coisa, fazer alguma coisa no bem, certamente. Então Kardec fala na Gênesis, no capítulo 23 e 17, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Então, na nova era, a fraternidade será a base de tudo. Então, se a gente quer continuar, né, no nosso caminhar para Deus, em um mundo de regeneração, não podemos fugir dessa fraternidade, de sermos mais amigos de nós mesmos, daqueles que nos cercam, dessa nossa caminhada. E diz mais também, né, na Gênesis também, somente o progresso ético-moral poderá assegurar a felicidade na Terra, refreando as paixões mais. Então, a gente entrando em sintonia com todo esse desequilíbrio, a gente consegue refrear as paixões mais? Certamente não. Nós vamos jogar mais gasolina, vamos aumentar mais o desequilíbrio do planeta. É lógico que a gente não é santo de maneira nenhuma, a gente tem dificuldades, né, de todos os momentos, mas a gente tem que ter essa postura de renovação, tem que ter esse esforço de renovação. Não sei se eu contei essa história aqui, que aconteceu realmente com um amigo, que ele conheceu a doutrina, ele ficou tão feliz com a doutrina, e ele ficou muito entusiasmado. Então, quando a gente conhece a doutrina, depois a gente vê as dificuldades, né, de domar nossas inclinações mais, mas ele ficou muito eufórico. Ele então foi fazer um seminário lá em Botafogo, em um centro espírita, era período da tarde, de 2 horas, mais ou menos às 17 horas, era sobre o perdão. Então ele fez esse seminário, ele gostou muito, isso ele contando depois, né? Com todo o linguajar que foi trazido, toda a mensagem que foi trazida, toda a didática que foi trazida, ele se sentiu muito feliz. Só que era uma época de verão, muitas chuvas rápidas e fortes que acontecem. Ele foi pegar o ônibus, né, no ponto de ônibus, e ele deixou o crachá assim, centro espírita, não sei o quê, etc., seminário do perdão, não tirou o crachá, se esqueceu. Tinha um casal assim do lado, e olhou para ele, e a moça se afastou com raspaz, falou alguma coisa e se afastou. Ele ficou assim meio apreensivo e guardou, né, o crachá. Eu só sei que era verão e bem perto do ponto do ônibus tinha uma poça d'água muito grande, né? E vi um carro desses que tem a parte traseira, os jovens estavam ali, né, de capota, tem a parte da cabine, né, e tem a parte traseira, fazendo uma festa, e passaram de propósito na água, de propósito. E só ele foi molhado assim, ele estava de branco, ficou tudo sujo, parecia que estava com catapora, tudo assim pintado. Então deu aquele, por isso que a gente fala, a gente não é santo, então deu a vontade de xingar aquele pessoal, né? Sem dúvida nenhuma. Mas ele foi gritar para falar alguma coisa que atacasse aquelas pessoas, né? Mas ele se lembrou do seminário, da paz que foi envolvida. Aí ele falou, vai com Deus, que Deus te proteja, muita paz, um bom domingo, final de domingo, muita luz. O casal que estava perto, a moça não falou, não falei que era para a gente se afastar, o espírito é tudo maluco. Então a gente tem que ter essa postura de amor no coração. Às vezes a gente passa por maluco, né? Essa é a grande verdade, não é verdade? Mas essa é a postura do Evangelho.
Tem uma frase aqui que eu anotei também, que eu achei tão interessante, que ele fala aqui, ó, pergunta 938 do Livro dos Espíritos, ó. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Então a natureza aqui é como se fosse a lei de Deus. Então a nossa finalidade na Terra é amar e ser amado. Então a gente tem que se esforçar sempre para esse equilíbrio. É difícil? É. Mas temos que fazer essa caminhada. Agora, o Evangelho nos mostra um caminho tão importante. Como é que Deus fez isso para a gente aprender a amar? Como é que Ele pensou nisso? Qual a estrutura disso? Qual a forma didática para a gente realmente aprender a amar? É nas nossas relações. É nas nossas relações. Então Ele nos traz aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo a base de tudo. Eu vou ler aqui para não se perder, ó. A base de tudo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 1, e se refere ao Evangelho de Jesus, a Boa Nova, né, o Novo Testamento, de Mateus, capítulos 22, versículos de 14 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. A gente vê aqui que Jesus resumiu tudo que estava no Velho Testamento para esse Novo Testamento. Então, para a gente amar, ele já coloca aqui esse caminho para a gente aprender a amar, um tripé, uma trilogia, ou seja, um triplo aspecto do amor. O primeiro deles é o amor a Deus, tão importante. Por quê? Nós temos que compreender que a nossa essência é espiritual, não é material. Então, quer que você seja ateu ou qualquer de outra religião, não tem religião, mas você tem dentro de você essa centelha divina. O que é o Espírito? Pergunta 88 do Livro dos Espíritos. Ele diz que é uma centelha etérea, é uma luz, é uma centelha divina, que está envolvida pelo Espírito, e quando estamos encarnados, o nosso corpo físico. Então, muitos dizem, você tem um Cristo interno, você tem dentro de você essa centelha de Deus. Então, você tem que reconhecer isso, valorizar a sua vida. Hoje está tão difícil o mundo, o suicídio está aumentando, né? Há uma dificuldade de tanta que as pessoas lançam mão dessa saída que não é uma saída, é um pesadelo. Lá na nossa casa tivemos uma mensagem para iniciar um trabalho de irradiação específica para os suicídios, os suicidas, buscando haver nesse trabalho uma prevenção também, para que essa irradiação seja um trabalho de esperança àqueles que pensam em tirar a vida. Porque tirar a vida é o ápice, né, da falta de confiança em Deus. Não queremos julgar de maneira nenhuma, mas há um recrudescimento do suicídio no momento. Apesar que no Brasil, em relação ao mundo, ele não é tão destacado, né? Porque temos ainda uma pátria que, sem dúvida nenhuma, será a pátria do Evangelho. Então, esse amar ao si, significa o respeito à vida, tornando-se parte integrante de Deus, consciente de ser seu filho, como está na pergunta 88 do Livro dos Espíritos. Nós somos filhos de Deus,
Então, ter essa consciência. Incluir ainda a responsabilidade perante a natureza, porque quando eles perguntam, Kardec pergunta sobre a reencarnação, eles esclarecem que é a justiça de Deus em ação, né? A gente volta e, através da justiça de Deus, vamos ter uma reencarnação de acordo com as nossas obras realizadas na reencarnação anterior. Mas eles ali colocam também que nós temos que participar da criação divina. Isso gera muita confusão. Eu tenho um amigo que ele não compreende isso. Ele está começando no espiritismo, ele acha que ele não tem que fazer nada pela natureza, porque ele acha que Deus faz tudo. Mas lá está escrito, nós somos co-partícipe de Deus na criação também. Aí teve um exemplo muito bom, porque ele cortou a árvore da casa dele. Aí disse para mim, está com cupim. Aí eu moro perto, vi que não tinha cupim nenhum. Aí eu falei, você cortou a árvore, daqui a pouco está sentindo calor. Era uma árvore que não precisava ser cortada. E tem árvores terríveis, né? Que não deve ser plantada na calçada, com raízes muito longas, que estraga os canos que estão submersos, né? De forma tal que não há aconselhável. Mas essa não, essa era ótima. Então já falei com ele, você já está com um karma aí, hein? Porque cortou essa árvore. Sugeri a ele plantar 5 árvores, mas agora para ele poder se reequilibrar. Ali onde eu moro no Meia, tem uma senhora que ela planta árvores. Aquela árvore do Salgado Filho, foi ela que plantou. Não sei se vocês conhecem essa árvore, bem em frente ao Salgado Filho. E ela botava assim, não põe guimba de cigarro nessa árvore, não põe isso. Uma luta terrível. Se ela for para um umbral, ela vai ter uma árvorezinha lá do lado dela, né? Não vão deixar, né? Acredito que ela não vai passar por essas dificuldades, mas a gente vê, então essa é a parte nossa na criação. Então isso tudo é amar a Deus, né? E esse amor, essa consciência, nos religa a Deus, nos protege, nos protege. Ele já plantou 3 árvores, vão estar faltando 2, né? Eu também tenho uma coisa, né? Às vezes exagero um pouco, né? Vamos ver agora o que vai ser. O amor ao próximo, a gente sabe disso. Qual é o próximo? Aquele que está mais perto da gente, né? Hoje o próximo está na moda, você vai em qualquer lugar, a moça fala, o próximo, aí a gente já sabe bem qual é o próximo. Às vezes a gente está na fila, né? Quer passar à frente do outro, já vai prejudicando o próximo, né? Então a gente vê, teve uma confusão aqui na farmácia, que a moça falou, não, eu sou idosa. E a pessoa passou na frente. Ele falou, eu tenho 80 anos, tem uma lei nova, que mais de 80 anos agora entra na frente. Eu não sabia disso. Aí deu a maior confusão, né? Ela tinha 79, ele 80, ele põe na frente. Então a gente vê a dificuldade de lidar com o próximo. Meu Deus, que isso, né? Que confusão ali, os idosos ali em desequilíbrio. Eu que já estou caminhando para esse caminho também, de idoso, né? Então o amor ao próximo é essa importância, né? Ele diz aqui, Fenelon, no capítulo 11, item 9, não acrediteis na esterilidade e o endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Olha que bonito, né? Por quê? É só você ir num presídio, ali em Água Santa. Eu já passei por lá, já tinha um grande amigo que morava ali. Nos domingos as mães estão ali, de alguns detentos que estão presos. Ela acha que o filho vai se recuperar, né? E certamente sim que vai se recuperar, né? Temos que ter essa confiança em Deus. E ele diz aqui, não acrediteis na esterilidade e o endurecimento do coração humano. Um dia ele vai despertar, né? Então, o amor ao próximo, deveríamos aprender a usar melhor tudo isso e tornarmos pessoas melhores, mais atenciosas com o semelhante, mais cuidadosas com o nosso amanhã. Hoje nós temos muita dificuldade. Eu fui em Niterói, me perdi em Niterói, aí eu parava o carro para perguntar uma informação, eu queria chegar em Itaipu. Eu estava lá no centro da cidade, ninguém dava uma informação.
Quando eu consegui chegar na casa, o meu amigo falou, não, aqui em Niterói ninguém dá informação por causa do assalto. Eu não sabia que tinha isso, que quando pede a informação, você vai lá, a pessoa te assalta. Eu falei, meu Deus, eu estou com cara de assaltante aqui em Niterói, e a gente vê a dificuldade. Então eu consegui chegar, que eu fui vendo as placas e parei num guarda, né, de trânsito, ele me explicou direitinho como chegar. Mas o que a gente pensa da vida? Desencarnar, a gente vai desencarnar, a gente tem que ter essa prevenção, né? Tem que ter a prevenção. Lá no centro espírita nosso, a gente tem o máximo cuidado, fecha a porta, tudo isso natural. Mas tem gente que tem um medo tão grande que exagera, né? Eu falei até para um irmão lá da casa, né, que ele é novo, ele fecha até, eu falei, gente, se eu morrer aqui no centro, tenho certeza que eu vou logo para o nosso lar, né, trabalhando aqui, não é? Então a gente vê também que é um exagero. Jesus, quando ele estava na praia e foi para a barca, que ele se atrasou, ele foi andando, né, pelas águas, e ele e os apóstolos ficaram com muito medo. Aí o que ele disse? Não temais, não tenha medo, sou eu. Aí é que eles viram que era Jesus. Então a gente vê, às vezes Deus nos protege, né? Não há dúvida sobre isso. Há momentos que você tem aquele amparo e você é socorrido, né? A misericórdia de Deus nos envolve. Então ele fala assim, o amor a si mesmo. Esse amor se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando consigo mesmo, tornando você um polo de irradiação de alegria, paz e bem-estar, que a todos impregna. Isso é de Joana de Ângeles. Ter o auto-perdão, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente cometeu alguma falha no passado, alguma dificuldade, a gente também se perdoar sobre isso, né? Porque nós somos imperfeitos. Paulo diz para a gente se levantar com os joelhos desconjuntados e ir seguindo em frente. Não se martirizar, né? Você vai ter sempre uma oportunidade de resgatar isso. Bom humor também ela fala. Bom humor é bem difícil hoje em dia, né? Mau humor, bastante previsível, né? Bom humor é muito bom. Diz que aquele que ri muito tem menos doença. Isso é uma estatística lá nos Estados Unidos. Eles fazem muita estatística, né? Eles, qualquer coisa ele vai pesquisar lá, o americano gosta disso. Fizeram uma pesquisa, se você está chovendo muito, uma chuva forte, você tem que chegar até a esquina, se você indo devagar, você vai se molhar muito, ou correndo você vai se molhar muito? Eles fizeram essa pesquisa. A conclusão é que é igual, né? Fica igual. Então eles fizeram essa pesquisa do riso. Quem ri muito vive mais, com melhor saúde. Interessante isso. De molhar, os dois ficam molhados mesmo, não tem jeito. Então ele diz aqui, cuidado também, Joana fala assim, quando as máquinas, quais máquinas, computador, tudo isso que a gente tem, quanto as máquinas são aprimoradas para ajudar a vida material, parece que menos as pessoas acham tempo para cuidar de si mesma e das coisas fundamentais da sua vida. Então, quando eu entrei aqui, a primeira coisa ela falou assim, você chegou cedo e tal, estamos aqui. Aí eu sentei ali, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular, mas eu falei, não, na casa espírita eu não posso usar o celular. Mas aí eu pedi licença aos mentores, ainda dei uma olhadinha rápida e desliguei. Mas ainda dei uma olhadinha, olha, meu Deus. Porque eu sou do tempo que não tinha celular. Não tinha celular, né? Eu não sou tão antigo assim, não. Não tinha nada. A tecnologia foi um avanço impressionante, né? Não tinha celular, não tinha toda essa tecnologia parafernália que nós temos hoje, não existia antigamente. Aí vocês perguntam, você era mais feliz? Não, certamente eu era feliz lá e aqui. Eu acho que eu era. Porque realmente você bater a máquina, né? Era terrível. Eu fiz concurso para bater 180 toques por minuto. Meu neto, quando viu uma máquina de escrever, ficou admirado.
Ela imprime automaticamente, ele falou, né? Porque você vai batendo, ela já imprime. Mas tem que corrigir, se você errar, tem que corrigir tudo. Então, estamos muito felizes com a tecnologia, mas temos que ter cuidado, né? Meu filho esteve na Europa agora recentemente, foi uma viagem que ele planejou muito tempo, me comunicava pelo WhatsApp com ele normalmente, impressionante. Podia até vê-lo, né, se quisesse, por outro sistema, mas aí a gente ficou mais calmo. A mãe então ficou tranquila, porque toda hora sabia onde ele estava, o que ele estava fazendo. Mas às vezes a tecnologia nos traz apreensão. Então a gente tem que ter esse cuidado. Ele fala aqui, isso no amor a si mesmo. Então Deus vai fazendo isso. Esse foi o primeiro passo. O segundo, que envolvia essas três temáticas: amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Esse segundo passo que a gente vai encontrar na nossa vida é amar os inimigos e os desafetos. Complicadíssimo isso. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 1, tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 45. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, isso é tudo para a gente aprender a amar. A estrada nossa, de repente, tem um inimigo, tem um desafeto, alguém que quer puxar o teu tapete, jogar uma casca de banana, e você fica perdido. Mas você não pode conviver com o inimigo. Às vezes tem uma pessoa que quer realmente te prejudicar a tua vida, então você tem que ser precavido. O Evangelho é bem claro, segundo o Espiritismo, ele fala assim, é Kardec mesmo falando, ele diz assim: não pretende Jesus que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. O contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso. Amar os inimigos é não guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É de perdoar-lhes. É você se libertando disso. Quando você odeia muito alguém, às vezes acontece a separação do casal, tantas lutas, tantas dificuldades, então você fica com uma mágoa muito grande, não consegue se reconciliar. Mas se você não pode conviver com essa pessoa, vai perdoando, vai tirando a algema, senão você vai ficar algemado com essa pessoa. Ela poderá ser obsessora tua ainda nessa encarnação ou noutra reencarnação. Vai se libertando da melhor maneira possível. Cada caso é um caso, a dificuldade de falar sobre isso. Mas vai se libertando. Por quê? Esse irmão que foi teu algoz, pode ser o contrário, você também seu algoz dessa pessoa, mas que você foi, ou ele foi seu algoz, te martirizou, você o perdoou, mas ele não está livre da lei de Deus, ele não está absolvido, ele vai ter que resgatar isso em algum momento. Entende isso? Complexo, né? Então ele vai resgatar, ele vai se libertando disso, porque a gente, Gandhi é que não tinha esse problema, né? Ele mesmo dizia, perguntaram a ele se ele tinha perdoado alguém, o Chico Xavier é a mesma coisa, né? Então ele disse, nunca perdoei ninguém, porque nunca fui ofendido, né? É muito difícil não ser ofendido aqui no nosso planeta de provas e expiações. Mas essa é a parte mais difícil da nossa caminhada. É o amor, né, aos nossos inimigos e desafetos. Terceiro passo, a família. Então Jesus bolou isso, Deus bolou isso, Jesus falou. Então ele fala assim, ó, da família corporal, consanguínea. Então está lá no Evangelho, honrai teu pai e tua mãe. Então Jesus fala assim, né? O Evangelho nos destaca o seguinte:
honrai o vosso pai e a vossa mãe. Já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então a nossa recompensa, honrando o pai e a mãe, já tem lá no céu alguma coisa, no plano espiritual, algo favorável para você. O convívio com pai e mãe às vezes são difíceis, nós sabemos disso. As emoções, as dificuldades do dia a dia, do cotidiano. Mas o Evangelho nos mostra que mesmo que os nossos pais não foram aquilo que a gente queria, nós devemos estar com eles. Porque ele fala assim no Evangelho: nada, porém, deverá apagar dos filhos as marcas da ascendência. Seja como for, foi por meio dos genitores que todos estão renascidos sobre o solo do planeta. Que não sejamos eles fardos para nós. Então, às vezes a gente tem dificuldade, colocamos alguém numa casa de idosos, que agora tem umas que são praticamente um hotel de luxo. Se for necessário, que possamos ir lá sempre visitar. Isso se for necessário. Me emocionei aqui um pouquinho, porque é a dificuldade que nós temos da família grande, né? Então, às vezes surge. Mas esse caminho é importantíssimo. Então devemos aproveitar essa oportunidade sempre para estarmos com os nossos pais, nos momentos, e ajudando. Então Jesus coloca esse amor nessa caminhada, assim a gente vai aprendendo e caminhando junto. Tem um passo também que ele nos fala, que são 5 passos, acho que vai dar tempo. O quarto passo, né? Isso é a família espiritual. Aí já saiu da família consanguínea para espiritual. Porque é a vontade de Deus que a gente seja irmãos em todos os quadrantes. Então ele fala nessa passagem para a gente aprender esse passo de amar, para buscarmos a família espiritual. Ele fala assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Está no Evangelho também segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 6 e 7, e no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 33 a 35. Então essa passagem é muito rica, né? Jesus estava pregando, e alguém veio falar: sua mãe está lá fora com seus irmãos. É lógico que Jesus depois foi falar com a mãe dele, né? Tenho certeza disso. Lógico que sim, mas ele aproveitou logo para dar um ensinamento. Mas quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão? É todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Ou seja, estão no mesma sintonia com a lei de amor que a gente está falando aqui. Esse amor profundo que nós temos, né? Que sentimos dentro de nós, virtude da essência divina que nós temos. Então ele nos fala isso. Então, logicamente, Jesus ele fala assim, Kardec, Jesus tem muita ternura pela mãe, né? Possivelmente foi vê-la depois. Ele aproveita a ocasião para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Quantas mães a gente encontra por aí, né? Aqueles que vão viajar, que às vezes vão estudar fora, ou vão trabalhar em outro país, encontra pessoas que cuidam dele, né? São mães que eles se encontram. Ou pode ser um pai também que desinteressadamente ajuda a gente nesses momentos. Então Jesus fala nessa parentela. Mas eu pensei mais numa coisa também.
Porque ele diz que tem que fazer a vontade do Pai, ou seja, tem que ter amor. Então eu pensei, a gente tem que ter cuidado com a nossa vida também, principalmente os mais jovens. A gente não pode andar com qualquer pessoa, ou seja, a gente tem que ajudar aquele que precisa, que está no erro, que está na droga, que está fora da lei de Deus. Mas eu não posso conviver com isso, porque ele não está seguindo a lei de Deus. Eu tenho compaixão, né? Eu tenho empatia, eu sei o que ele está sentindo, posso ajudá-lo, vou ajudá-lo, mas não tenho que estar junto dele, porque ele não está cumprindo a lei de Deus. Mas isso não é egoísmo, não. Isso é um resguardo para mim, é um amor para mim. Aí eu falei, será que eu estou certo nisso, pensamento, né? Eu achei no livro de Raul Teixeira, que é Viver em Família, esse livro é muito importante, ele diz a mesma coisa que eu estava pensando. Ele fala assim, é nessa paginazinha aqui: seja amigo de si mesmo, não se envolva com gente de maus costumes morais, portadora de graves complicações, quer na procura de amizade, quer na busca de companhia, busca aqueles que cumprem a lei de Deus. Logicamente, né, a gente tem a sintonia, mas se você está com uma pessoa que a sua sintonia não está legal com ela, por exemplo, essa pessoa gosta de fumar, é alcoólatra, gosta do tabagismo, você não gosta disso, você já está fora de sintonia. Deu para entender isso? Você pode ajudá-lo, né? Aí no alcoólatras anônimo, deixar de fumar, procurar algo que possa libertá-lo dessa mania, mas evite esse contato, não é verdade? Porque às vezes a gente diz assim, eu vou consertar essa pessoa. Você não conserta ninguém de maneira nenhuma, não. A pessoa que desperta e volta para o caminho de Deus, igual o filho pródigo. O pai não foi buscar ele lá, não. Ele é que sentiu que realmente deveria voltar, porque ele queria ser empregado do pai. Pelo menos o pai dava comida, ele ia voltar, mas o pai então o recebeu com todas as honras. Então esse Família Universal abrange isso. E por último, para a gente encerrar, o amor sem fronteiras. Então é um amor que ele fala assim, ó, foi o último mandamento que ele fez quase, né? Já estava, vamos dizer assim, com o corpo espiritual ressuscitado, né? Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então esse é o último passo dessa caminhada de amor com Jesus, da lei do amor, que é realmente nos amarmos uns aos outros. No momento atual que o mundo vive, né, ter essa compreensão. Os refugiados é um momento tão difícil, mas ninguém pediu para sair da casa dele, não. Ninguém queria sair da Síria. Eu vi uma reportagem que eles saíram porque iam morrer. Ninguém queria ficar e vir para cá ou ir para lá, para a Europa. Ninguém queria sair de lá, não. Então a gente tem que ver como vai se lidar com isso. É lógico que isso traz transtorno para o país que vai receber, lógico que sim. Lógico que sim. Mas a gente tem que compreender que temos que nos amar mesmo, buscar soluções para isso, né? Uma delas seria acabar com a guerra, né? Reconstruir a cidade e eles voltarem. É o próprio homem que faz essas tragédias todas, por falta de amor. E como último, vou ler só esse pedacinho aqui, que é quando a gente tiver essas dificuldades todas, esses momentos todos, esses sofrimentos, buscar a oração. Buscar a oração, tudo é a busca incessante. Para o que está fazendo e faz uma oração para que você seja orientado. Então eu vou ler o texto que está na pergunta 660 do Livro dos Espíritos. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal
e Deus lhe envia os bons espíritos para o ajudar. Que Jesus nos abençoe e que possamos sair daqui fortalecidos com muito amor no coração. Graças a Deus.